me apresentou para o Flávio. Fala um pouquinho sobre o que é esse curso e a importância de Dostoiévski para o mundo, Flávio. Ô, Eduardo, muito bom dia aí a todas e a todos vocês. Eu dou uma boa tarde a partir aqui de Braga, em Portugal. Bom dia ao meu querido Leonardo Atucha aí, que nos colocou em contato. É um prazer estar em contato aqui com vocês. E agora em novembro, gente, Dostoiévski, o grande Fyodor Dostoiévski, eu estou falando assim, Dostoiévski, gente, que eu morei na Rússia lá, morei em Moscou, então fico com cacuete de falar o na rua, em russo, rapidamente. O, quando ele é átono, ele é pronunciado com um som de A. E a gente tem a semivogal Ye ali do sobrenome Dostoiévski como a sílaba tônica. Daí o Dostoiévski, o Fyodor Dostoiévski. Daí eu falar dessa maneira. Daí falar também Tolstói, por exemplo. A mesma explicação. Tem acontecendo já, Edu, um curso no ICL que eu estou ministrando, chamado da utopia distopia. Para a gente tentar pensar sobre por que muitas experiências ali do socialismo real tiveram reversões autoritárias e tudo mais, e como autores, como Dostoiévski, ali a partir do Memórias do Subsolo, o George Orwell, né, o pseudônimo do Eric Blair, que escreveu A Revolução dos Bichos, como Franz Kafka, e agora um contemporâneo, o Yuval Noah Harari, pensam e pensaram em se devir do autoritarismo. Agora a gente tem os teóricos atuais da ciência política pensando sobre um descolamento radical entre democracia e capitalismo aí na contemporaneidade. Dostoiévski foi um autor fundamental ali de meados do século XIX. Ele, como o Edu colocou, ele nasce em 1821 e falece em 1881. A gente tem o bicentenário de nascimento. São tantas mortes que a gente, obviamente, ninguém vai celebrar uma efeméride da morte, mas são 200 anos do nascimento do autor a serem celebrados pelo mundo, agora em novembro, dia 11 de novembro, que, aliás, é meu aniversário, coincidentemente também meu aniversário, são os 200 anos da Dostoiévski. E assim, para pensar, trazendo o tema, sabendo aqui como as lives que o Eduardo Moreira faz todos os dias, tem ali essa questão da contemporaneidade, dos fatos mais vinculados ali as discussões do cotidiano, é importante dizer que o Dostoiévski nos traz para essa contemporaneidade neo-autoritária, neofascista, uma discussão fundamental a respeito do medo da liberdade. Dostoiévski estava ali, gente, discutindo com os pais da Revolução Russa, essa geração que antecedeu imediatamente o Lenin, o Trotsky, o Stalin ali, a geração que faria a Revolução de outubro, a de fevereiro, né, que derrubou o Tsar, e depois a socialista, a comunista, em outubro de 1917 na Rússia. E Dostoiévski pensou sobre muitas contradições, sobre muitos aspectos de potencial autoritarismo no campo progressista e também na direita. Ele oscilava muito politicamente, mas uma coisa sobre a qual ele falou foi a persistência de aspectos daquilo que o grande pensador francês, o Etienne de la Boétie, que foi grande amigo ali do Montaigne, ensaísta formidável da França, chamaria de discurso da servidão voluntária. Quando há alguns meses, acho que em março, já passou muito tempo, eu estive pela primeira vez na TV 247, ali com o Léo Atucha e com o Victor Castanho, nós falamos muito sobre esse aspecto do apego à hierarquia, da dimensão daquilo que o psicanalista... Vejam, o Edu falou aqui do Dostoiévski como pai da psicanálise. Isso é muito importante, porque o Freud chegou a dizer, o Sigmund Freud, né, o fundador ali, o sistematizador da psicanálise, ele chegou a dizer que Os Irmãos Karamazov, esse romance fundamental do Dostoiévski, era a principal obra da história da literatura. E é interessante que um conceito que não é propriamente do Freud, é do Jacques Lacan, um leitor de Freud, depois alguém que vai subverter vários marcos da psicanálise no seu próprio sentido, o Lacan falava algo que ajuda a iluminar muito do que o Dostoiévski trouxe com as suas personagens, e que poderia ser um conceito, na verdade eu tomo esse conceito menos do Lacan do que do Dostoiévski, mas que tem o nome lacaniano de dor conhecida. Quantas vezes, gente, a gente está ali acossado pelo cotidiano, com uma dor, reclamando, a gente fala, nossa, eu não suporto mais isso. O Edu o Edu e o Léo Atucha descreveram muito aí essas questões da crise econômica e tal, mas as pessoas estão em relacionamentos muitas vezes sem amor, ou que são tidos como tóxicos, só que quando existe a possibilidade eventual de falar, vou romper com isso, vou tomar uma outra vereda, vou tomar outro caminho, a pessoa fala, não, mas o que me espera? E a pessoa tem o medo do luto, tem o medo da superação, tem o medo de tomar como se ela fosse entrar num quarto escuro. Dostoiévski foi um autor que, com suas personagens, com o Homem do Subsolo,
da novela Memória do Subsolo, sobre a qual a gente falou, né, nesse curso da Utopia, Distopia que eu estou dando no nosso querido Instituto Conhecimento Liberta, e as aulas estão à disposição aí dos alunos e alunas do Instituto. Dostoiévski mostrou como esse apego à hierarquia, como essa dimensão de se autodeterminar, que a nossa época tanto coloca com hedonismo, com narcisismo, ela está vinculada a um medo, a um medo da liberdade, é uma dimensão de dor conhecida que, se é pavorosa, que se é massacrante, ao mesmo tempo é balizada, nos flagela, mas nos conforma. Então, se a gente quiser analisar existencialmente, psicologicamente, filosoficamente, não para além de um aspecto econômico, que é muito fundamental, totalmente fundamental para a gente entender aí as contradições do real, mas se a gente quiser analisar os aspectos ideológicos, psicológicos do apego a características hierárquicas, regressivas, conservadoras, por exemplo, entre as classes populares, atualmente no Brasil, é importante pensar sobre esses fatores da condição humana que Dostoiévski tão bem elucidou. Essa dimensão, por exemplo, de pessoas que têm um legítimo ressentimento em relação à desigualdade social. Só que esse ressentimento, ao invés de ser canalizado por uma energia transformadora, de integração, no começo da fala aqui do Edu hoje, ele falou sobre o fato de a nossa sociedade estar tolhendo a capacidade de nós trabalharmos em grupo. Pois é, essa conciliação coletiva, que seria emancipatória, para tentar trazer alargar esse horizonte da história tão direitizado nesse momento que nós vivemos, ele, na verdade, pode ser utilizado, e grupos à direita, conservadores, sabem fazer isso, ele pode ser utilizado não para destruir a hierarquia, para questionar a hierarquia, para trazer mais democracia, mas para trazer um ódio contra, não os dominantes, mas justamente para colocar os dominados, as pessoas exploradas, umas contra as outras, num ressentimento de quem, olha, eu tenho alguém a quem eu posso massacrar. Se eu sou massacrado, se eu me sinto espoliado, espoliada, existem pessoas mais estigmatizadas do que eu. Essa reserva de dor, aquilo que a gente poderia chamar de um salário psicológico, de um ressentimento, que se volta não contra a estrutura da sociedade de espoliação, mas contra agentes mais espoliados do que nós mesmos, tudo isso está no coração da obra de Dostoiévski. Então, entre vários fatores de atualidade desse mestre russo, desse grande autor russo, Fyodor Dostoiévski, eu apontaria para nós compreendermos. E, aliás, eu falo aqui para nós do campo da esquerda, do campo progressista, de pessoas que estamos pensando aí sobre como sair dessa encalacrada, desse verdadeiro círculo de fogo aí. A gente tem a figura do escorpião, Dostoiévskiana, a figura do escorpião, ele próprio que era de escorpião, né? Que supostamente ou literariamente, eu aqui entre a realidade e a literatura, nesse caso, ficarei com a imagem literária. O escorpião que, cercado pelo fogo, se aferroaria, se suicidaria ali. Para a gente sair dessa encalacrada, me parece que é importante entender essas características contraditórias, afeitas a uma dor conhecida, a uma hierarquia, a um medo de transformação, a uma dimensão de que, olha, pode ainda ficar pior, então vamos manter a dimensão, porque nós temos uma gramática simplificadora de quem manda, os poucos que mandam e os muitos que obedecem, e se escondem muitas vezes, sem saber que o fazem, e às vezes pressentindo isso, se escondem atrás de uma voz autoritária, paternalista, hierárquica, vertical. Dostoiévski analisou muito isso em sua obra. Não é à toa que nós poderíamos chamar, Freud é chamado de o iluminista sombrio. Por quê? Porque foi um grande iluminista, um grande iluminador das questões do inconsciente, das pulsões psíquicas. Ao mesmo tempo, ele mostrou como as sombras nos constituem. Eu diria que precursor de Sigmund Freud, precursor de Jacques Lacan, precursor de Friedrich Nietzsche, né, o Lacan, o psicanalista sobre quem eu já falei, e o Nietzsche, um filósofo alemão que leu muito Dostoiévski. Dostoiévski também poderia ser tido como o pai de todos esses iluministas sombrios. Era um profundo racionalista, mas sabia que a condição humana é forjada, é formada por uma série de pulsões contraditórias com nossos próprios interesses. E aí eu quero dizer, né, a base do pensamento econômico, aquela dimensão do homo economicus, a base clássica, tradicional, que vem lá do Adam Smith, o Eduardo me corrige aí, os meus estudos na época da graduação em Ciências Sociais de História do Pensamento Econômico, com a professora Leda Paulani, que, lá da Faculdade de Economia e Administração da USP, chegou a ser secretária de Finanças do Fernando Haddad, a gente estudando a riqueza das nações, e essa dimensão ali,
com o Adam Smith, do valor trabalho, mas também com os neoclássicos, de um pensamento racional dos agentes, de um pensamento que depois ia derivar para o utilitarismo, dos cálculos econômicos, maximização do prazer. Dostoiévski sabia que a modernidade apostava nessa ação dos indivíduos, mas ele sabia também, conhecendo a concretude aí do ser humano, com as suas muitas contradições, numa história humana de pessoas que se colocaram voluntariamente para a sua própria morte, para as guerras, para o fanatismo, para a disputa, para a hierarquia. Ele sabia que isso também nos constituía. Então, se nós não levarmos em conta essas características e não tentarmos dialogar, tentando elucidar mesmo esses conflitos, percebendo, por exemplo, eu vejo aí, vamos pegar um fator dostoiévskiano. A gente vê, por exemplo, pessoas que tiveram a renda achincalhada, perderam o emprego, mas são homens, numa sociedade muito patriarcal, que muitas vezes arrogava aquele direito para determinadas figuras masculinas ressentidas a zombarem de mulheres, zombarem de pessoas com orientação afetiva diversa. E essas pessoas, quando os movimentos progressistas do bojo, dos governos progressistas que o Brasil teve recentemente, elas começaram a perder esse capital de ressentimento de um salário psicológico. E aí se aferraram a alguém, tomaram um líder demagógico, não preciso dizer de quem eu estou falando no Brasil, que como que sintetizava, era uma resultante vetorial dessas frustrações, desses ressentimentos. Se nós nos esquecermos desse fator, parece que aí existe uma disputa econômica ou ideológica estrita, quando esses fatores também não são constitutivos, por mais dolorosas que sejam essas colocações. Dostoiévski apontou a sua literatura também para esses aspectos. Ele mostrou como o ser humano é potencialmente luminar, racional, mas também composto aí por várias pulsões que os transpassam e que podem apontar para uma construção, para uma ressignificação, para um conceito que o Freud chamaria de sublimação da destruição, mas também pode trazer aí autoflagelação. Aliás, o que não falta é necrosubjetividade e necropolítica na nossa época. Então é por isso que eu considero que Fyodor Dostoiévski é um autor totalmente fundamental para a contemporaneidade. Nos seus 200 anos, o mundo celebrando aí os 200 anos de Dostoiévski, eu quero dizer para vocês aí do Instituto Conhecimento Liberta, junto com o Eduardo Moreira, com o nosso querido Leonardo Atush, que o Dostoiévski é um autor ecumênico. Vejam, você que nunca leu, vocês, eventualmente, quem nunca leu a literatura russa, pode chegar ao Dostoiévski por interesse sociológico, histórico, filosófico, político, psicológico, teológico. É um autor ecumênico, é um autor que sintetiza essas várias questões, que traz aí muitas discussões, encampa muitas discussões. Quando eu estava... Deixa eu só fazer uma